Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em 2 Reis, capítulo 19. A coisa tá séria ali, né? Jerusalém cercada, o exército assírio na porta. Sim, uma pressão imensa. Senaqueribe, o rei assírio, era implacável. E o rei Ezequias de Judá, bom, ele estava numa situação limite. Totalmente. Os próprios mensageiros dele descrevem a situação de um jeito muito forte. É verdade. Falam num dia de angústia, de repreensão. Compararam com um parto que não acontece, sabe? Faltando força para nascer. Uma imagem bem visceral da crise. E aí a reação do Ezequias é marcante. Ele não hesita. Não mesmo. Rasga a roupa, veste pano de saco. Um sinal claro de luto, de humilhação perante Deus, né? Exato. E vai direto para o templo do Senhor. Ele também manda buscar o profeta Isaías, os oficiais vestidos da mesma forma. É um reconhecimento público, assim, de que precisava de ajuda divina. E a gente precisa lembrar o contexto aqui, né? Os assírios eram Brutais. e tinham essa tática de zombar dos deuses dos povos conquistados. Era guerra psicológica pura. E Senaqueribe manda uma carta direta para Ezequias. Isso, uma carta que é, na verdade, um desafio direto à fé de Ezequias. Algo como: não deixe esse seu Deus te enganar achando que Jerusalém vai escapar. E ele ainda lista todo mundo que ele já tinha derrotado, os deuses que não salvaram ninguém. Para dizer, olha, seu Deus é só mais um na lista. Terrível. Mas o que acho fascinante é a resposta do Ezequias. Ele não entra na provocação de Senaqueribe. Não, ele pega a carta, sobe ao templo e meio que apresenta o problema para Deus, estende a carta ali perante o Senhor. E a oração dele é poderosa. Ele começa reconhecendo que só o Senhor é Deus sobre tudo e todos. E ele faz uma distinção crucial. Diz que os deuses que os assírios destruíram não eram deuses de verdade, eram só ídolos. Madeira e pedra, obra de mãos humanas. Isso é genial porque desmonta o argumento do Senaqueribe, né? Totalmente. Ele está dizendo, você destruiu ídolos, mas o meu Deus é diferente. E aí ele pede o livramento, mas com um propósito maior. Sim, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ele transforma a crise numa oportunidade de testemunho global, digamos assim. Exatamente, e a resposta vem. Através de Isaías. O profeta entra em cena. E a mensagem divina. Tem 2 partes, né? Para Ezequias, é tranquilizadora, não tenha medo. Mas para Senaqueribe, é uma sentença. Deus acusa Senaqueribe de quê, exatamente? De insultar o santo de Israel. É uma acusação de blasfêmia, de arrogância contra o próprio Deus. E aí vem uma reviravolta interessante. Qual? Estava dentro do plano de Deus desde o início. Há muito tempo eu o determinei. Agora o fiz acontecer. Quer dizer, Senaqueribe era só... Uma ferramenta. Nossa, isso muda tudo. Tira toda a autonomia que ele achava que tinha. Com certeza. E a profecia específica sobre a derrota dele. Porém, meu anzol em seu nariz e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Uma imagem de humilhação total. Isaías ainda dá um sinal para Ezequias, certo? Sobre o futuro. Sim, um sinal ligado à terra, à colheita, indicando que Judá seria restaurada, que a vida voltaria ao normal depois da crise, e reafirma a promessa: defenderei esta cidade e a salvarei. Por causa de Deus mesmo e da promessa a Davi. E então, o clímax. Acontece rápido, né? Rapidíssimo, naquela mesma noite, segundo o relato, o anjo do Senhor age. E o resultado é... Devastador para os assírios. 185 mil soldados mortos no acampamento. O texto é direto. Pela manhã, o cerco tinha virado um cemitério. É a intervenção divina direta, né? Resolvendo a situação de forma fulminante. E o Senaqueribe? Bate em retirada, volta para Nínive, a capital assíria, e o fim dele é exatamente como Isaías previu. Não em batalha contra Judá. Não. Tempo depois, em Nínive mesmo, enquanto adorava o deus dele, Nisroque, assassinado pelos próprios filhos. E outro filho, Esaradom, assume o trono. O ciclo se fecha. Impressionante. Esse capítulo é um confronto direto, então, poder militar, arrogância... Sim, personificados em Senaqueribe e no Império Assírio. E, do outro lado, a fé, a oração de Ezequias, a intervenção divina através de Isaías. A oração ali não é passividade, é
é o ponto de virada. Mostra uma vulnerabilidade extrema, mas também uma confiança num poder maior, né? Exato, um poder que está além da geopolítica, das estratégias militares humanas. Fica a reflexão, então, o que essa narrativa tão antiga pode nos dizer hoje sobre essa tensão entre fé e poder, principalmente em momentos de crise que parecem esmagadores. É uma boa pergunta. Como essas histórias de intervenção divina, mas também de fragilidade humana, acabam moldando nossa ideia de esperança, de resiliência, quando tudo parece perdido? É algo para se pensar, né?